minha trajetória no UNB é uma trajetória de infância quase. Eu vim para a UNB, entrei no UNB muito jovem, com 17 anos, entrei em antropologia, descobri que não era o meu caminho necessariamente e mudei para artes cênicas, levada por um colega de um grupo de teatro do CA de Sociologia. E ele me apresentou diretamente, ele disse: eu vou te apresentar uma pessoa que vai resolver o seu problema. E era Maura Baiocchi. E então eu fui convidada por um teste por um grupo de dança chamado Previsão do Tempo. E esse teste ia ser no Teatro Galpão ou Galpãozinho, na 508 Sul. Quando eu cheguei, eu fiz o teste. A Maura e Eliana Carneiro, que eram as criadoras, diretoras do grupo, vieram correndo e me ofereceram água e perguntaram se eu estava bem. Elas estavam muito comovidas, elas acharam que eu estava possuída por uma entidade. Não, era eu mesma. E aí o Butô, a dança-teatro, me trouxe, a vida me trouxe o lugar de fala, porque eu era muda. Eu cheguei na UNB, eu não falava nada, porque eu tinha vergonha, eu era uma menina do interior, e eu não conhecia a música do Caetano Veloso, Leãozinho, e eu fui ridicularizada no Minhocão, porque eu não conhecia essa música. Então era silêncio total. Eu só ria e ficava calada, observando. E um dia me veio esse trabalho corporal, eu já tinha feito balé em Uberaba, piano no Conservatório de Música Renato Frateschi, anos de piano, mas o corpo falou, o corpo tinha que falar, porque era muito difícil estar em Brasília, longe, essa separação da mãe. Eu era grudada na minha mãe. Minha mãe foi uma grande inspiração. O meu nome é Simone por causa da Simone de Beauvoir. Eu vim para cá por causa da Simone de Beauvoir, porque eu comecei a ler Simone de Beauvoir na adolescência. Eu me revoltei, eu me rebelei com Uberaba. Uberaba era muito pequena para mim. E eu vim parar em Brasília, que era uma cidade misteriosa, era uma cidade que, na minha memória de infância, era uma cidade de liberdade, de espaço, de cenário. Quando chegava uma pessoa de Brasília, em Uberaba, nas férias, para passar férias na casa das avós mineiras, na praça onde eu morava, a gente corria para observar pessoas do Rio de Janeiro e de Brasília, que eram pessoas diferentes, eram crianças que falavam de uma maneira diferente e que tinham um acesso a um mundo que eu desejava. E esse mundo, eu encontrei esse mundo na UNB. O meu pai me estimulou muito a ficar na UNB, entrar na UNB. Eu tive dúvidas quanto ao curso, quanto à universidade. Ele deu uma volta comigo no Minhocão, ele veio de Uberaba para dizer para mim: olha, isso aqui foi o Darcy Ribeiro que criou. O Darcy Ribeiro é um grande antropólogo, um grande homem. Meu pai era fã do Darcy Ribeiro. Então, eu posso dizer que a UNB para mim foi essa abertura para o mundo, essa abertura para uma existência que existe até hoje, reexiste e que persevera alegremente. O DF está dentro da UNB, a UNB está espalhada pelo DF. Eu sinto isso, são centenas de alunos e ex-alunos, ex-alunas, artistas, diretores, iluminadores, criadores, dramaturgos, performers, bailarinos, bailarinas, ocupando o DF e o entorno com o teatro, com aulas, com projetos, com oficinas. Nós temos uma parceria muito bonita com a Faculdade de Dulcina de Moraes. Eu tenho ex-alunos que eu amo, que já têm uma trajetória grande na cidade, contundente. É difícil citar nomes, porque você vai esquecer muitos nomes importantes, mas em vários lugares eu poderia colocar, pontuar assim, vários lugares na cidade e no entorno, com projetos muito potentes, tanto em teatro, em teatro no sentido de composição teatral, de direção teatral, de montagens, quanto em educação, educação nas escolas. Temos professores que são diamantes nessas escolas, que são ex-alunos de projetos em parcerias com outras pessoas da cidade que se aproximaram da UNB, que hoje em dia são professores da UNB.
como Gisele Rodrigues, que tem uma trajetória incrível e que foi colaboradora no LPTV, Teatro Pândego, que é esse projeto de extensão que acontece desde 2010, 2009, na universidade, que eu coordeno em parceria com Ian Mott, que eu conheci na Austrália, que é um artista sonoro brilhante, que vem colaborando no LPTV e no Teatro Pândego desde 2009. Temos outras parcerias como Cíntia Carla, uma grande figurinista, multiartista, performer, diretora, atriz, que colabora há muito tempo também no Teatro Pândego. Cecília Borges, existem parcerias atípicas. Nós temos a Companhia Nacional de Danças Atípicas, que foi criada em 1900 e bolinha, e que são parcerias telepáticas, são pessoas que estão dentro do meu trabalho, que eu incorporei, que eu antropofagizei e que são importantíssimas. Não necessariamente fizemos parcerias concretas, mas estão aí me influenciando, que são amigos de longa data, parceiros, criadores, críticos, que nos provocam, nos criticam, que assistem, Brasília, para mim, é feita de encontros. Eu vim para Brasília muito jovem e eu acredito que a cidade, esse espaço aberto, esse céu imenso, esse cerrado gigantesco, foi o grande impacto no meu trabalho e na minha pesquisa. Eu vim de Uberaba, eu tinha uma memória emotiva de Brasília, assim, na minha infância, de que Brasília era uma cidade muito louca. Na minha cidade, na praça onde eu morava, quando chegavam pessoas de Brasília, a gente corria para observar, porque a gente ouvia dizer que Brasília era modernidade, era loucura, liberdade. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei essa modernidade pós-ditadura, uma melancolia, uma ausência. Tinha colegas que tinham perdido os pais, eu tinha colegas na universidade que eram órfãos, que tinham perdido os pais na ditadura, que tinham sido assassinados, desaparecidos. Foi um choque muito grande para mim e, ao mesmo tempo, uma sensação gigantesca de liberdade, de que não havia tradição, mas haviam milhões de tradições, contradições, gargalhadas. Eu nunca deixei de conectar com essa gargalhada que vem da minha família, que é uma família gigantesca também, de família Silva, né? A maior família do Brasil. E também vem de um humor mais secreto, de um humor musical que vem da minha família por parte de pai, que é uma família italiana do norte da Itália, de Bérgamo, que são músicos e são pessoas que eu fui conviver mais tarde, porque não existia muita convivência com eles, mas eu acho que Brasília, para mim, foi essa porta aberta, essa janela para o céu, para o cerrado e para esses encontros de pessoas de vários lugares do Brasil. E com Darcy Ribeiro, que estava também, que era uma entidade da minha infância. Todas as vezes que o Darcy Ribeiro aparecia na televisão, meu pai chamava para ver. Meu pai adorava o Darcy Ribeiro. Eu vim para a UNB por causa do meu pai, que não permitia que eu fosse para São Paulo nem para o Rio, porque era perigoso, mas Brasília era muito mais perigoso, porque Brasília não tinha nada. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e podia-se fazer tudo. O Cometa Cenas, criado pelo João Antônio, grande mestre, era absolutamente experimental. Não existia limite de tempo. Era um deboche. Era Maura Baiocchi girando, Derviche girando por horas, até a gente não aguentar mais, ficar hipnotizado, tonto, e ir embora, e ela continuava girando por horas no Cometa Cenas. Então, Brasília era essa loucura. E essa loucura fez parte da minha formação, da minha liberdade. Professores de vários. Era totalmente interdisciplinar o curso de artes cênicas como aluna, né? Então, eram professores de vários departamentos, muitos psicanalistas. Lutz Teodoro, Milton Cabral, Ana Vicentini. Eles não eram necessariamente professores de teatro. Isso era o que mais fascinava. Eu acho que eu estou respondendo já a próxima pergunta anterior. É isso. Eu amo muito os meus alunos e alunas. São grandes artistas,
Alguns hoje já são grandes nomes na cidade e no Brasil e fora do Brasil. Eu me orgulho imensamente desses artistas que eu tive a oportunidade de encontrar e de aprender com eles, e até hoje eles me influenciam. É fascinante ser professora da Universidade de Brasília, ser professora de teatro, com todas as dificuldades que encontramos na instituição, com todos os desafios, com todas as potenciais opressões, vigilâncias, tabelas, pontuações que cada vez mais se intensificam dentro desse novo sistema de controle. Eu entrei na universidade logo após a ditadura militar e eu encontrei uma universidade melancólica em alguns aspectos. Eu tinha colegas que eram órfãos de pais desaparecidos durante a ditadura, isso me chocava e me estimulou a buscar uma linguagem própria, a implantar uma forma de teatro que fosse capaz de revelar e de mostrar e de ser um lugar de fala para muitas pessoas. Então, em 2009, nós criamos o Teatro Pândego, Laboratório de Teatro Pândego, vinculado ao LPTV, que é um projeto de extensão, e com muitas parceiras e parceiros incríveis, como Cíntia Carla, Gisele Rodrigues, Cecília Borges, Ian Mott, com muitas pessoas que fazem parte da Companhia Nacional de Danças Atípicas, que foi uma companhia imaginária, uma companhia telepática, mediúnica, criada há 30 anos atrás, com Eliana Carneiro, Maura Baiocchi, José Eduardo Garcia de Moraes, Felício Hanson. São pessoas que estão na minha memória, no meu corpo e na minha arte, que estão na sala de aula comigo, assim como, bem como Helena Barcelos, Jesus Vivas, Silvia Davini, Suzana Martins, que foi minha co-orientadora de mestrado da UFBA, que me levou ao terreiro de Mãe Estela de Oxóssi, que me reapresentou o candomblé baiano, porque em Brasília tem candomblé. Eu fiz pesquisa num terreiro incrível aqui de Brasília, em Santo Antônio Descoberto, há muitos anos atrás, e na Bahia eu pude ver a pluralidade, a multiplicidade de facetas dessa religião incrível. Meu olhar era de pesquisadora e de atriz, de performer, mas foi uma oportunidade incrível, fascinante, que a UNB me deu. Foi uma parceria entre a UNB e a UFBA, o mestrado. Então, eu sou uma pessoa de sorte. Eu tive muita sorte de ter os pais que eu tive, que me levaram até a UNB, me trouxeram até Brasília, e encontrei muitas pessoas fascinantes aqui, como Mila Petrillo, que foi uma parceira fotógrafa desde o início da minha trajetória até o momento presente. Eu tive a honra de conhecer grandes artistas e bruxas de Brasília. Eu tive a sorte de ter João Antônio e Hugo Rodas como mestres, como parceiros, como colegas de trabalho, e entre outras pessoas, ex-alunos que hoje em dia são referências, que me ensinam, que são colegas de universidade. O nosso curso é um curso nota máxima no MEC. É momento de comemoração, de celebração disso. Não é fácil passar por uma avaliação dessa. Nós sabemos o que nós estamos vivendo no momento político que o Brasil está passando. Então, o nosso curso é um curso que luta por um teatro que vai sair. E quem me ensinou a acreditar em mim e acreditar na arte e na educação foi Helena Barcelos. Helena Barcelos e Jesus Vivas foram grandes mestres, eles que me selecionaram na prova específica, que eu fiz uma mudança de curso na época, de antropologia para artes cênicas, e eles foram os meus avaliadores na sala Saltimbancos. Helena Barcelos tinha um olhar encorajador, um olhar provocador. Foi ela que me obrigou a falar a primeira vez, porque eu era performer muda, eu era dança total, dançava, dança-teatro. E eu me negava a falar. E a Helena me obrigou a falar, senão eu iria me reprovar numa disciplina. Então eu comecei a falar
nessa disciplina de interpretação. E na minha formatura, Helena olhava para mim com aquele olhar dela regalado, aqueles olhos azuis infinitos, e aquilo nunca foi esquecido. Aquilo me encorajou em vários momentos de desafios. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que é uma grande luta ser professor, ser artista nesse país, nessa cidade, que é uma cidade linda, uma cidade jardim, uma cidade verde, uma cidade seca. É uma cidade que provoca, uma cidade que separa, uma cidade que, quando junta, afeta. E essa necessidade que existe da gente viver com a arte, de ter arte, esse respiro é o Instituto de Artes da UNB, com outras parcerias como o Teatro Dulcina e com outras multiplicações e derivações do nosso teatro, em outros teatros no entorno, os projetos de extensão. Isso é o UNB multiplicado, é o UNB sobrevivendo, sobrecrente, com arte, com teatro, que é tudo, que é importantíssimo, que salva, salva. O que eu vejo no futuro é muita pontuação, muita tabela, e eu acho isso muito incômodo. A universidade está sendo cada vez mais controlada, o que pode ser bom, o que pode ser ruim por um outro lado, porque tem que haver desejo, prazer. Nós estamos fazendo arte, falando de arte, de teatro, de Dionísio. A gente está falando de desejo. Ninguém faz arte, teatro, porque foi obrigado ou obrigada. Então, a tabela, a pontuação, a progressão, o controle que existe em relação aos professores e, obviamente, em relação aos alunos que serão futuros professores, artistas, criadores, me incomoda. Então, mas eu acho que a gente vai ter que encontrar uma saída muito criativa para isso. A gente vai ter que driblar esses androides, essa tecnologia, essa burocracia, que eu não consigo me tornar uma manifestação em pessoa da burocracia e não conseguirei nunca, nunca. A gente tem que dialogar com essa estrutura, com esse sistema, mas encontrar saídas, fissuras, encontrar o fora da clausura, porque senão a gente vai pirar, no pior sentido da palavra pirar. Porque o que me interessa é a loucura feliz. A loucura feliz precisa continuar existindo na universidade. Um fato curioso na minha trajetória de pesquisadora, atriz, professora, foi durante o meu doutorado na Austrália, quando eu fui montar o espetáculo Little World, já em parceria com o Ian Mott, artista sonoro australiano que eu conheci durante minha pesquisa de doutorado. Eu convidei um diretor brasileiro, Carlos Gomes, radicado em Sydney há muitos anos, muito conhecido na Austrália, respeitado, para me dirigir. Eu enviei as fotos da Mila Petrillo, do espetáculo Ramuleto, que foi dirigido pela Lil Sykes, com os figurinos de Sônia Paiva, magníficos, para ele, e imediatamente ele aceitou me dirigir, não questionando muito as condições. E eu perguntei depois para ele, depois do processo, que foi um processo incrível, maravilhoso, de montagem do espetáculo Little World, Mundinho, que foi o meu espetáculo tese. Eu perguntei, Carlos, por que você aceitou tão rápido me dirigir, uma ilustre desconhecida na Austrália, uma estudante de doutorado, no caso, na época. Ele disse, porque eu morro de saudade de dirigir os atores brasileiros, porque os atores brasileiros, quando você fala para eles, entra em transe, eles entram imediatamente com a maior facilidade. E aqui é difícil conseguir esse estado alterado, esse estado de transe na atuação, que eu tanto desejo, muitas vezes é muito difícil conseguir aqui na Austrália. Então isso foi um fato marcante que eu sempre me lembro quando eu estou em cena, quando eu estou dirigindo, quando eu estou pesquisando, eu lembro dessa fala do Carlos Gomes, grande diretor.